Gênesis 32, a partir aí do verso 22. A Bíblia nos mostra sobre Jacó, juntamente com a sua família, com o seu povo, e depois a gente vê que Deus manifestou o poder dele na vida de Jacó de uma forma tão grande que houve mudança que foi notória. Encontraram? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura primeiro, igreja? Vamos fazer a leitura para a gente trazer em mente a história, depois a gente busca a palavra revelada e a inspiração. Porque só a história em si, ela não ajuda, não funciona, só a história. Tem muita gente contador de história bíblica, né? E não muda, não resolve a vida de ninguém. A gente precisa saber da história, mas precisamos da direção inspirada, revelada por Deus, que então traz a transformação na vida das pessoas. Amém, igreja? Por isso que a Bíblia fala que a letra, ela mata. O que dá vida é o que, igreja? É o Espírito, né? Que vivifica, que traz, então, a transformação para a vida das pessoas. Quantas são as pessoas que são conhecedoras da história, né? Conhecem histórias, conhecem, irmãos, tantas coisas bíblicas, mas a vida dela nunca muda. Por quê? Porque ela não deu ainda a condição, né? Não deu a liberdade para que o Espírito de Deus venha transformar a vida dela diante daquela história com a revelação da palavra. Amém? Então não fique correndo atrás só da história, não fica eu quero conhecer a história, eu quero conhecer, né, isso, aquilo. Não, vamos buscar, irmãos, a direção, vamos buscar o Espírito, vamos buscar aquilo que o Senhor quer, né, fazer com que a gente testemunhe, né, viva e testemunhe aquilo que o Senhor tem para nós. Estou dando tempo de alguns ainda procurar. Gênesis é fácil, né? O primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, aí a partir do verso 22. Vamos fazer a leitura? Está escrito assim: e levantou-se aquela mesma noite, tomou as duas mulheres, as suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Marque isso aí que nós vamos destacar algumas coisas aqui, e uma das coisas é que ele passou. Tem gente que está passando por situações e não entende. Eu vou mostrar para você o que fez, irmãos, a vida de Jacó mudar, foi o que ele passou. Então já fica aqui uma lição de fé, que existe coisas que a gente passa, que é para transformação. Olha aí, ó, já a primeira palavra revelada aí, tá? Diga comigo, existe coisas que a gente passa que é para transformar. Amém? Por isso que eu estou fazendo você enfatizar. Passou. Aquilo que ele estava passando fez com que mudasse. O nome dele era Jacó, depois passou a ser o que, igreja? Israel. Ou seja, mudou. Tem ou não tem sentido, irmãos? Do que o Senhor está nos mostrando aqui. Existem situações que a gente passa, a gente não entende, mas é para transformação, é para mudança. Mas nem todo mundo, né, entende isso inicialmente. Transformar, mudar, irmãos, né, requer muita coisa. E a gente vai ver aqui o que aconteceu. Então vamos lá, continua aí. 23. Tomou e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Segundo a história, né, a gente vê biblicamente a revelação e a inspiração que esse homem, esse varão, era o anjo, que era a representação do próprio Deus. Então Jacó ficou só com quem, igreja? Com o próprio Deus. Aí o próximo versículo diz aí: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. Vamos ler até o 30. Chamou a Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Minha alma foi salva. Amém. Então olha aí, a história está aí. Vamos agora aprofundar naquilo que o Espírito de Deus quer nos trazer aqui, inspiração. E confesso a você, irmãos, que essa mensagem surgiu de uma leitura que eu estava fazendo, que me chamou muita atenção, o versículo de número 26. Não te deixarei ir. Eu fiz toda a leitura também, mas essa parte
que Jacó decide no coração em dizer para o anjo: não te deixarei ir. Entenda, irmãos, ele está falando com o próprio Deus. Não posso ficar sem o Senhor. Não posso lutar sem a tua presença aqui. Eu não posso lutar só, né, sem Deus na minha vida. Então veja aqui, irmãos, isso aqui é muito profundo. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas sem Deus estar à frente, sem Deus estar com você naquilo que está sendo feito. Veja que o Jacó entendeu que eu não posso te deixar ir, eu não posso lutar só, eu não posso resolver esse problema, né, sozinho. Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua direção, eu preciso do teu mover aqui para me ajudar. Então repete mais uma vez comigo, igreja, essa frase dentro do versículo: não te deixarei ir. Vamos lá, mais uma vez: não te deixarei ir. Olha só, aí a parte final você vê que há uma bênção, há uma vitória, há uma mudança, há uma transformação que aconteceu, né, na vida de Jacó, por ele não ter ficado só. Agora, igreja, claro que cada um deve examinar, refletir. Será que você não está lutando sem a direção de Deus? Será que você não está tentando resolver as coisas sem Deus estar com você naquela batalha, naquela situação? Porque tem muitas pessoas que dizem assim: eu sei o que eu faço, eu sei como agir, eu sei como fazer isso, não, eu já fiz outra vez e deu certo. Quantas pessoas que vão e no impulso, vão, irmãos, seguir uma direção segundo, vamos dizer assim, algo que já aconteceu no passado, e ela acha que agora, se ela fizer a mesma coisa, vai dar certo. Eu já disse aqui há certo tempo atrás, em Samuel, Deus dá duas respostas diferentes para Davi. Davi, diante de uma dificuldade, que estava tendo uma batalha que estava sendo travada, Davi consulta a Deus e pergunta: Senhor, subirei eu contra os meus inimigos? E Deus disse sim. Aí, irmãos, Davi vence, Deus entrega os inimigos na mão de Davi. Mais tarde, tempo depois, vem os inimigos e Davi consulta a Deus novamente: Senhor, subirei, posso ir de novo? Porque deu certo lá, o Senhor disse sim, eu fui, o Senhor me deu a vitória. E agora, qual foi a resposta de Deus? Não vai, não suba. Não é do seu jeito, como você pensa que na primeira vez lá deu certo e agora vai dar certo. Ou seja, irmãos, a gente não pode ir por resultados que outra hora funcionou, outra hora deu certo, outra hora aquilo cooperou, ajudou, aquilo funcionou. Não quer dizer que se você fizer de novo, vai dar certo. Por isso que nós precisamos da presença de Deus. Por isso que nós precisamos, irmãos, não deixar ele ir, não lutar sozinho. Quando Jacó, irmãos, toma essa decisão, eu entendo aqui, claro que a palavra inspirada para nós hoje, Deus pode nos dar outra daqui a pouco, mas a que ele está entregando agora é: eu e você não temos condições de lutar sem a presença de Deus. Nós não vamos vencer batalhas espirituais sem a direção de Deus, sem Ele estar conosco naquela dificuldade, naquela luta, naquela situação. Vamos repetir mais uma vez a declaração. A frase, irmãos, principal de hoje é essa: não te deixarei ir. Você pode dizer, como se você estivesse falando para o próprio Deus: não posso deixar o Senhor ir, eu não posso ficar só, eu não posso tomar decisões só, eu não posso fazer escolhas só, eu não posso decidir a minha vida por mim mesmo. Por isso, irmãos, a nossa oração tem que ser: Deus, eu não posso ficar sem a tua presença, Senhor, eu não posso deixar o Senhor ir. O Pedro, né? O Pedro falou, claro que é outra direção, mas o sentido é o mesmo. O Pedro falou assim: para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, só o Senhor tem a direção certa, só o Senhor tem a palavra que vai nos ajudar. O Pedro, irmãos, lá na frente no Novo Testamento faz essa declaração, que o próprio Jacó fez anos atrás, em outro momento. As palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Entende, irmãos, que a direção do Senhor para nós é essa? Será que você não está se desgastando demais, até, irmãos, mais do que o necessário? Você está se cansando, você está se desgastando, você está ficando no limite, porque você está tentando com a própria força do braço, ou muitas vezes o conhecimento humano, e não tem buscado de Deus a direção para a sua vida, para a sua família. Amém, igreja? Então, para a gente passar adiante, diga assim: eu não deixarei o Senhor ir. Em outras palavras, eu não vou ficar só, eu vou ficar com Deus. Eu vou ficar com Deus, Ele vai ficar aqui comigo, na minha vida. E falando aqui de batalha, irmãos, em outras palavras, o Jacó está dizendo isso: eu não vou lutar só, eu não vou desistir. Eu preciso da tua presença aqui, e sei que aqui eu serei abençoado. Eu sei que aqui com a tua presença serei abençoado. A bênção do Senhor está aqui porque o Senhor está aqui. Se não é o Senhor, não teria condições nenhuma de ser abençoado.
Então, partindo disso aqui, irmãos, não deixe a presença de Deus por nada. Por mais que a carne tente, por mais que a vontade contrária seja grande, entenda, vontade de vir na igreja, irmão, muitas vezes você não vai ter. Vontade de ler a Bíblia, você muitas vezes não vai ter. Vontade de orar, muitas vezes você não vai ter. Vontade de cantar louvores, muitas vezes você não vai ter. Mas eu não deixarei de fazer isso. Entende? Não deixarei de ir à igreja, não deixarei de buscar a Deus, não deixarei de orar, não deixarei de louvar. Porque, irmãos, fazendo isso, assim serei abençoado. Amém? Diga glória a Deus. Então vamos lá, igreja. Nesse momento aqui, vamos olhar aqui para a Bíblia. Olha aí, no versículo 24. Porém, Jacó ficou só. Só com quem? Só ele e Deus. Até mandei a mensagem durante o dia, irmãos. Eu acredito que chegou para você, ou privado ou na linha de transmissão, nos grupos. Eu acredito que chegou. Até na mensagem dizia assim que vai ter batalhas, lutas, que é necessário a gente ficar a sós com Deus. Vai ter, irmãos, situações que é preciso você ficar a sós com Deus. Porque, irmãos, é muito diferente, é diferente demais a gente está com Deus aqui, juntamente com a congregação, com várias pessoas, do que estar, irmãos, a sós com Deus. Veja que, quando tem mais de uma pessoa, muitas vezes, tem gente que tem, irmãos, até dificuldade de expressar, às vezes vergonha, ou qualquer outro sentimento que vai, de alguma maneira, atrapalhar ela. Mas a sós com Deus não, ela rasga o coração, ela chora, ela se entrega, ela, irmãos, verdadeiramente ali, ela está fazendo aquilo para entregar para Deus o seu melhor. Eu não estou dizendo que não é necessário, claro que é importantíssimo, tem gente que, irmãos, precisa desse momento, até mesmo para ajudar ela no seu dia a dia. Mas o que eu estou dizendo com tudo isso, irmãos? Não dependa somente do momento na igreja que você tem, que eu tenho, para buscar a Deus. A gente tem que ter esse momento aqui do culto a Deus? Tem. A Bíblia diz lá em Hebreus que irmãos, para a gente fazer, para a gente congregar, porque alguns, lá fala que alguns têm deixado a congregação, e se olhar, irmãos, tem muitas pessoas se perdendo aí, e estão retrocedendo porque estão deixando de congregar. Hebreus, você vai ver essa declaração, não deixe de congregar como é de costume de alguns. Então, essa orientação do Espírito Santo para nós, irmãos, ela tem que ser atenciosa. Opa! A carne não quer, estou cansado, trabalhei o dia todo, talvez no sol, no pesado, a pessoa está para baixo, desanimado, mas mesmo assim eu não vou deixar de cultuar a Deus hoje. Eu não vou deixar de estar na presença de Deus lá na congregação hoje. Está aí, Hebreus 10, 25, o que está escrito? Lê comigo em voz alta, vamos lá? Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Por que é o costume de alguns, irmãos? Porque alguns ficam procurando motivos, ficam procurando, vamos dizer assim, defeitos, falhas, para poder se apoiar naquilo e dizer, por isso que eu não vou mais na igreja, por isso que eu não tenho mais aquele hábito, aquela frequência constante como outra hora eu tive. Isso é desculpa. Você acha que Deus, irmãos, Ele vai acatar o que você ou eu vai colocar para deixar de congregar? Se a palavra dele está dizendo não deixe de congregar, é ponto final, acabou. Tudo que eu e você falar, irmãos, vai ser desculpa diante de Deus. E ele vai ficar com a sua palavra, a palavra dele, porque ele vela pela sua palavra. Não é a minha, não é a sua. A minha e a sua palavra, irmãos, não chega a nada diante da palavra que ele já disse. Então, a gente tem que entender que é a palavra de Deus que vai prevalecer. É a palavra do Senhor que vai, irmão, ser estabelecida. O que eu e você falar por muitas vezes, isso Deus nem vai ouvir. Então não deixe de congregar como é de costume de alguns, antes admoestremos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Você já viu, irmãos, que outra hora, esses dias o irmão estava falando, pastor, 5 anos atrás, 10 anos atrás, olha que ele nem era da nossa congregação, 5, 10 anos atrás ele é de outra congregação, pastor, a igreja era cheia, estava cheia de gente. Agora as igrejas estão todas com poucas pessoas, porque, irmãos, o dia está se aproximando. O dia está se aproximando. E não são todas as pessoas que vão ficar firmes até o final desse tempo, esse período, quando então este dia chegar. Porque uma das coisas que Jesus disse, porque o amor de muitos estão se esfriando. Muitos, não são todos. Uma coisa que eu sempre digo à igreja, irmãos, eu e você não podemos fazer parte desses muitos que estão se esfriando. São muitos, mas não são todos. Então quer dizer que tem uma galera aí que vai se escapar. Eu e você tem que estar fora disso.
Não deixar que a fé venha se esfriar, não deixar que o ânimo venha se perder, não perder a coragem, o entusiasmo. Irmãos, isso tem que eu e você todos os dias, irmãos, lutar para não ser vencido pelas adversidades. Agora, dizer que é fácil, não é. Jesus disse que no mundo tereis as aflições. Em outras palavras, Jesus está falando assim, vai ser difícil, mas não é impossível. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Agora, igreja, a gente tem que fazer o quê, irmãos? Se apegar com Deus. Ter mais comprometimento com o Senhor, como Jacó, ele teve aquele encontro com o Senhor. Volta lá para Gênesis 32, a gente vê que o encontro que Jacó teve com Deus, ali no verso que nós estamos vendo aqui, é o 24, ao ponto dele dizer assim, e ficou só. Mas, se você parar para analisar, irmãos, quando ele estava passando, era uma ponte ali, um lugar onde ele estava passando, aqui a Bíblia fala que o Val de Jaboque, ele estava passando. Ele estava só? Quem estava com ele? Sua família, os empregados, funcionários, as pessoas. Então tinha muita gente. Você vai ver que em alguns momentos a gente vai estar cercado de pessoas, familiares, conhecidos. Mas vai ter momentos decisíveis da nossa vida que nós só vamos estar a sós com Deus. Então não te surpreenda que quando então um dia ou outro vai ter gente, irmãos, demais cercando você, elogiando você, muitas vezes colocando você no pedestal, dizendo, você, como dizem, você é tudo, e depois de repente do nada, pode ser que não tem ninguém, irmãos, que diga para você um bom dia, uma boa tarde. Então não se assuste se isso acontecer. Vai ter tempo que você vai estar cercado de pessoas, mas vai ter tempos, momentos que você vai olhar para um lado, para o outro. Cadê minha família? Cadê o meu povo? Cadê aqueles que diziam ser meus amigos? Sumiu tudo, foi embora, passou. E você ficou a sós com Deus. Amém, igreja? Então, esse tempo todos nós passamos. E às vezes nem os nossos a gente encontra para poder então estar com eles ali, eles estarem com a gente. Vai ter momento que vamos estar a sós com Deus. Amém? Você crê nisso, irmãos? Já passou por isso? Ou está passando? Se está passando, irmãos, não te espante não, isso é normal. Jacó ficou só. Se você ver, ele estava antes, pouco tempo atrás ali, com muita gente à sua volta, junto com ele. Estava a família, estava filho, estava mulher, estava os funcionários, muita gente. Mas na hora do vamos ver, na hora da passagem, sozinho. Aí eu volto a dizer, irmãos, aquilo que eu falei lá no comecinho. Existem coisas que a gente passa, que é para quê mesmo? Já falei. A gente passa que é para transformação. A passagem de Jacó pelo vale de Jaboque foi para mudar ele, o nome dele, transformar a vida dele. Olhando para essa reflexão, será que não é isso com você que está acontecendo na atualidade? Você está passando por uma luta, está passando por um momento difícil, mas Deus está te transformando o seu caráter, Deus está transformando a forma de você pensar, Deus está transformando a forma de você agir, Deus está mudando o seu jeito de ser, de se posicionar. Você vai ver, irmãos, que outra hora, na velha criatura, quando você fala assim, nossa, quem eu já fui? E agora olha quem Deus me transformou. Tem gente que quando ela tem recordações do seu passado, ela tem vergonha. Olha o que eu fiz, olha o que eu aprontei, olha como eu era. E agora, irmãos, o Senhor transformou, mudou, está tudo diferente. Pessoas que olham hoje e falam assim, mas olha, não tem nada a ver quem você era, agora quem você é. É assim ou não é, irmãos? Então, existem momentos que a gente passa, que é Deus transformando a nossa vida. É Deus mudando alguma coisa para nos ajustar. Outra coisa aqui que eu quero passar para a igreja, no versículo 22, a Bíblia está dizendo que ele se levantou, é preciso se posicionar. Você não pode ir, irmãos, na custa de outro, você não pode ir na fé de outro, você tem que se levantar. Eu tenho que me levantar. Levantou-se aquela mesma noite. Eu já falei aqui para a igreja, volto a repetir, acreditando que talvez nem todos estavam aqui naquele dia que foi falado. Noite, biblicamente, representa, irmãos, trevas, lutas, dificuldades, momentos árduos. Luta, noite, trevas, escassez. O dia, a clareza, a direção, as coisas fluindo, a felicidade. Então, a gente tem que discernir. Quando a Bíblia menciona noite e dia, a gente tem que saber separar isso. E quando é que Jacó se posicionou? Quando é que ele se levantou, irmãos? Em um momento difícil, momento que era noite.
Às vezes a pessoa ela fala assim, não, quando tudo clarear, aí eu vou fazer. Quando tudo melhorar, aí eu vou ser diferente. Irmãos, talvez na sua vida seja diferente. Deus está esperando que você se levante para depois fazer a diferença na sua vida. Me lembrei aqui de algo, não é jogando indireta para ninguém, mas olha só, quantas pessoas que ainda não são dizimistas e ainda fica assim, depois que as coisas melhorarem, depois que eu sair do vermelho, aí eu devolvo o meu dízimo. Depois que sair do sufoco, eu vou ser fiel a Deus. É isso que a Bíblia ensina, irmãos? Não. Seja fiel no pouco. Está no aperto? Seja fiel. Está no sufoco? Seja fiel. Honre a Deus, irmãos. A Bíblia diz que é honrando a Deus que nós seremos honrados. Deus só vai honrar quem está honrando a Ele. Então, seja no aperto ou não, seja no pouco ou não, seja, irmãos, no vermelho ou não, eu tenho que ser fiel a Deus. Essa história de que depois que melhorar eu vou ser fiel a Deus, é desculpa. E Deus nem ouve isso. Não é? Ele não fala, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Palavras do próprio Cristo. Onde a gente vê, irmãos, diante daquela parábola, aquele ensino que é para ser fiel com o que tem. Honrar a Deus. E falando aqui, e volto a repetir, irmãos, não é sobre dinheiro, é sobre obediência a Deus. Porque se a gente olhar o pé da letra, Deus precisa do nosso dinheiro? Não, Deus não precisa. Ele não quer o nosso dinheiro. Mas Ele quer o que, igreja? Obediência. Ele quer que nós venhamos obedecer a sua palavra. Quando na palavra está escrito, né, para dizimar, para ofertar, fazer aquilo, então, irmãos, não é sobre dinheiro, é sobre obediência a Deus, é sobre fidelidade ao Senhor. Então, eu nem sei porque eu entrei nesse aspecto aqui, nesse sentido, mas se é para alguém, irmãos, ouça o que o Espírito de Deus está falando. Se você está esperando as coisas melhorar, você está esperando as coisas para você sair do vermelho, para você ser fiel a Deus, você vai passar uma boa temporada no vermelho ainda. E não é maldição não, é bíblico. Seja fiel, e aí você vai ver as coisas fluindo, você vai ver as coisas acontecer, e Deus vai te honrar para a glória de Deus. Amém? Vamos voltar aqui para a direção que o Senhor está nos dando. Levantou-se aquela mesma noite, se posicionou em tempos difíceis. Quem? Ele juntamente com a sua família, né, para passar ali. Aí você vê que a passagem começa, aí ele fica só no versículo 24 com Deus, onde a gente vê, irmãos, que esse a sós é importantíssimo para a nossa fé. Agora eu quero entrar aqui num detalhe aqui, irmãos, sobre esse ficar a sós. Eu estava até ouvindo agora há pouco, João 4, 23 e 24. Vê aí, por favor. É isso mesmo. João 4, 23 e depois o 24. Uma mulher estava perguntando para Jesus qual era a forma certa de adorar, qual era o lugar certo de adorar. E aí Jesus responde a ela, mas agora vem, esta é a hora, este é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Confesso a você que essa palavra em espírito e em verdade falou diferente comigo aqui. Eu vou continuar a leitura e depois volto a explicar. Então veja que Jesus está falando que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí diz aí, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram ou adorem em espírito e em verdade. Desde o início nós estamos falando do que, irmãos? Que Jacó ficou a sós com Deus. Vamos entrar nesse ponto aqui sem fugir do tema principal, a sós com Deus. Diga comigo assim, a verdadeira adoração é quando não tem ninguém por perto. A verdadeira adoração é quando não tem ninguém com você. Aí, por isso que eu falei para você, em espírito e em verdade, irmão, ninguém está vendo. Eu estou adorando a Deus, irmãos, a sós. Não estou aqui com o microfone na mão, não tenho aqui o público, não, irmãos, isso tudo é válido, mas o a sós. Lembra daquele final de ano do ano passado que fizemos aqui, o altar escondido, o a sós com Deus? Onde a gente vê que a sós, irmãos, o próprio Senhor Jesus fala, aquele que ora, aquele que busca o Pai, que ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor estão enxergando. Você quando está a sós, às vezes ninguém vai ver, mas Deus está vendo, e Ele ainda te recompensa, a sós. Então veja aqui, igreja, vamos entender, Jacó ficou a sós com Deus. Eu acredito que ali Jacó então expressa ali uma adoração a Deus. Eu não estou falando também de letra musical, canções decoradas. Eu estou falando daqueles que adoram em espírito, em verdade, aqueles que ficam a sós com Deus, numa adoração. Sabe por quê, irmãos, eu estou dizendo isso? Porque a adoração, eu vejo assim, irmãos, que quem não adora não tem vida própria com Deus. Aí acredito que ficou fácil de entender, né? Quem não fica a sós com Deus não tem vida própria
com Deus. Então quem não adora não deveria pregar, quem não adora não deveria tocar, cantar, quem não adora não deveria liderar, né, nenhuma função dentro da igreja, quem não adora não deveria estar à frente. Veja que eu não estou falando de música, irmãos, estou falando de ficar a sós com Deus. Será que nós estamos a sós? Será que, irmãos, a gente tem ficado a sós? Porque olha só, as suas decisões, elas também podem adorar a Deus, podem glorificar a Deus. Os seus olhos podem adorar a Deus. O que você olha, glorifica a Deus. Os seus ouvidos também adoram a Deus. O que você ouve, adora a Deus. Então veja que até a nossa mente pode também adorar a Deus. Aquilo que a gente pensa, irmãos, glorifica a Deus. Pastor, e quando vem aquele momento difícil, aqueles pensamentos, né, perturbados, aqueles pensamentos perversos, aqueles pensamentos de imoralidade, quem adora, irmãos, sempre está resistindo o mal, dizendo: eu não aceito essa mentalidade carnal, eu não aceito olhar de forma carnal, eu não aceito que a minha boca, os meus ouvidos, eu não aceito que as minhas decisões venham, né, tirar a adoração a Deus. Irmãos, veja que Satanás tentou isso contra o próprio Cristo, lá no deserto. O diabo tentou roubar a adoração de Cristo. Imagina, de mim, de você. Por isso que é importante a gente ter um momento a sós com o Senhor, porque a sós nós vamos estar, irmãos, verdadeiramente adorando a Deus, se revestindo, né, se forjando. Posicionamento meu, pensamento meu, achismo meu, se essa palavra existe, né? 2 horas é muito pouco, irmãos, para quem quer buscar a Deus. 2 horas de culto que eu quero dizer. Vim na igreja aqui, né, seja na quarta, na segunda, ou na sexta, ou no domingo, ou no sábado para os jovens, é muito pouco. A gente pode estar, irmãos, trabalhando, como eu disse agora há pouco aqui, a minha mente pode estar glorificando a Deus. Eu posso estar trabalhando, os meus olhos vão estar glorificando a Deus, vou estar olhando aquilo que agrada a Deus. Eu posso estar trabalhando, irmãos, e a minha boca está glorificando a Deus, falando sempre aquilo que agrada a Deus. Mas veja que eu estou falando daqueles que adoram, aqueles que fazem para glorificar a Deus. A pergunta é: nós estamos adorando a Deus com as nossas bocas? O que está saindo da sua boca? O que você tem olhado? O que você tem visto? O que você está ouvindo? Veja, irmãos, que em alguns momentos tem pessoas que falam assim: pensando bem, não sou um verdadeiro adorador. Pensando bem, meus olhos não glorificam a Deus, porque eu olho coisas que não deveria estar olhando. Minha boca fala o que não deveria falar, é fofoca, é contenda, é palavra torpe, pesada, xingamento, palavrão. Irmãos, essa boca não glorifica a Deus nem de perto, nem de longe. Não glorifica. Então Jacó ficou a sós em uma adoração que o próprio Senhor Jesus falou que o Pai quer receber, né, em espírito e em verdade. O próprio Deus quer, irmãos, a sós, para a gente poder verdadeiramente adorar Ele. Adorar não é cantar. Não é decorar uma letra musical e falar: eu sou adorador. Já falei aqui em outro tempo, irmãos, estar na igreja, estar no meio dos adoradores não me faz um adorador. Estar no meio da congregação dos fiéis não me faz ser um fiel. É que a partir de mim, eu tenho que tomar essa decisão de ser realmente quem Deus quer que eu seja. Amém? Então, sobre a adoração ficou aqui claro, irmãos? Então você pode assumir para você? Diga comigo mais uma vez: a verdadeira adoração é quando não tem ninguém por perto. Quando não tem ninguém, né, com você. Aí você está adorando a Deus com seus olhos, com seus ouvidos, com sua boca, com as suas atitudes, com seus pensamentos. É essa adoração que glorifica a Deus. Né? Porque aqui, irmãos, um exemplo, né? Cantar músicas lindas, bonitas, né? Pode as pessoas se emocionar, se arrepiar. Não, mas e Deus está recebendo isso? Cantar, tocar, pregar, falar. Então a coisa é mais séria do que muita gente imagina sobre adoração. Será que a minha adoração, minha conduta, minha vida de adoração está realmente glorificando a Deus? Jacó ficou só, glorificou a Deus. Aí, igreja, vamos terminar aqui, o verso, vamos pegar aqui já lá no 29. O que está escrito no 29? Mudou o nome, né? Eu pulei a parte, mas houve uma mudança de Jacó para Israel. Israel, porque ele lutou como príncipe com Deus, com os homens, e prevaleceste. Aí o 29, e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém.
Então, olha só, a transformação, a mudança aconteceu na vida de Jacó. Não foi só o nome dele mudado não, irmãos. Você percebeu que ele ficou coxo? Ele teve dificuldade no andar? O que a gente entende aqui? Houve mudança no seu caminhar. Se outra hora ele caminhava na farsa, na mentira, agora ele está caminhando, irmãos, né, firme na direção de Deus, transformado. Né? Antes ele andava de um jeito. Depois do encontro com Deus, ele passou a andar diferente. Né? O lado espiritual, a revelação aqui, é que ele andou diferente. Então, a gente tem que se colocar diante de uma mensagem igual a essa, nesse sentido aqui, voltada aqui para dizer a Deus: Senhor, o encontro que eu tenho com o Senhor, que venha transformar minha vida, que eu passe a andar diferente, que eu passe a pensar diferente, que eu passe a ter, né, atitude diferente, tudo isso para glorificar o Senhor, tudo isso para, né, verdadeiramente adorar a Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que já estão tanto tempo na igreja e não mudou, não tem uma mudança, não houve uma diferença. Por que o Senhor está nos cobrando isso, irmãos? Porque já era para ter acontecido. A diferença já era para ter, irmãos, acontecido. Está na Bíblia a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Então nós temos que, irmãos, cobrar assim mesmo. Não, já era para eu estar diferente. Já era para eu estar agindo diferente, pensando diferente. Já era para estar olhando diferente. Não fique, irmãos, na zona de conforto, não. Não fique, irmãos, acomodado, não. Tem que ter diferença. O Evangelho confronta, o Evangelho nos faz, irmãos, olhar para aquilo que está diante de nós e saber: isso agrada a Deus, isso não agrada, isso glorifica a Deus, isso não glorifica, isso exalta o nome do Senhor, isso aqui não. Isso aqui, irmãos, todo cristão já deveria estar ciente no coração. Qual tipo de crente nós estamos sendo? Será que só pelo nome crente, cristão, evangelho? Não? O Senhor não quer só a letra. Ele quer que a gente seja verdadeiramente adoradores, a qual adora o Pai em espírito, em verdade, a sós, tem vida própria com Deus, e não importa o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando, se tem luta, se está doendo, eu vou glorificar a Deus, eu vou servir a Deus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Vamos falar com Deus nessa hora. Deus abençoe você da internet, compartilhe essa mensagem. Esse culto certamente pode ajudar outras pessoas. Deus abençoe.